Boa noite a todos, a paz de Deus, que Deus abençoe a noite de cada um de vocês, né? A vida de cada um de vocês. E aqui, irmãos, aqui é 4h40 da manhã. Deus me despertou 3 horas da manhã e, e eu fui orar. Deus tocou fortemente aqui no meu coração, né? E eu falei assim, eu vou deitar. Só que eu não consegui dormir. E, e Deus mandou eu vir aqui fazer esse vídeo. Irmãos, como os irmãos ouviram, né, o vídeo anterior do meu testemunho, e na minha oração, irmãos, eu vou contar o que eu pedi para Deus, né? E na oração que eu pedi para Deus, uma oração de um puro, sincero coração, foi a oração que mudou completamente a minha vida, a minha história. Eu pedi para Deus, como os irmãos já sabem, né? Foi a melhor oração que eu fiz, né? Na humildade e sabendo que eu não sou nada sem Deus. E eu pedi para Deus perdão por tudo que eu estava fazendo, que eu tinha feito, e para Ele me dar uma segunda chance, para me poder fazer as coisas certas. Foi aí, irmão, que Deus me ouviu, né? Porque Deus é tão misericordioso que Ele não entra na nossa vida se a gente não pedir. Então a gente tem que pedir para Ele entrar. Aí Ele entra e Ele faz a obra e Ele não perde batalha. E foi com tanta humildade que eu falei que eu queria fazer as coisas direito, né? A certa, a partir daquele momento. E Deus ouviu. Aí foi criando o caminho, como o irmão já sabe, né? E então, e aí eu fiquei parado um tempo de ir na igreja, eu comecei a beber, eu gostava de cerveja, né? Gostava. E, e aí, até quando eu cheguei aqui na Espanha, eu estava tomando cerveja, né? Mas tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Irmão, eu vou falar que é do nada, né? Do nada eu já não queria mais beber, eu já não bebo mais, Deus me libertou da cerveja, sabe? Peguei nojo, não tenho nem vontade, irmão, de coração, não tenho vontade de tomar cerveja, sabe? É o tempo determinado. E outra coisa, quando eu pedi para Deus que eu queria fazer as coisas certas, estão preparados? Quando os irmãos pedir para Deus que quer fazer as coisas certas, Deus vai entrar. Deus, ele vai entrar. Só que os irmãos têm que estar preparados, porque Deus me afastou de todo mundo. Irmãos, fiquei sem ninguém. Conversava com as minhas irmãs, nem minhas irmãs. Deus não permitiu. Não permitiu. Poucas amigas que eu tinha, Deus afastou todo mundo da minha vida. E o que ele queria é que eu ficasse só com ele, entendeu? Ele queria que eu tivesse um encontro com ele. E foi aí que Deus afastou todo mundo da minha vida, todo mundo mesmo, ninguém ligava para mim, até sentir esquecida, abandonada, sabe? Mas aí vinha palavra que eu ficava aqui, irmãos, diante da televisão, assistindo os cultos online todos os dias. Praticamente o dia inteiro eu ficava assistindo, buscava Deus de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. E de madrugada também, porque eu não conseguia dormir. Deus me despertava todos os dias às 3 horas e eu buscava Deus. E chegou um tempo que Deus, ele, ele quis, né? Ele apareceu para mim, né? E ele foi afastando todo mundo. Irmãos, eu vou contar, sabe? Isso é verdade. Até aqui em casa, o meu esposo, a minha filha, tava só eu mesmo. Porque meu esposo ficava lá no quarto, a minha filha ficava no quarto dela e eu ficava na sala, só ali olhando o culto e Deus estava ali. Como Deus falou comigo fortemente, grandemente.
Deus é tão misericordioso que ele falava. E falava, não fala ainda, né? E ele foi me guiando, porque a partir do momento que você entrega a sua vida de coração e quer fazer as coisas certas, Deus te guia. Deus te guia através de um sonho, através de uma mensagem. Ele não deixa você confundida e nem envergonhada. Ele não deixa você abandonada. Ele te dá a direção para onde você tem que ir. E e foi assim, irmãos. Aí Deus me libertou então da cerveja e foi a parte que eu entrei, né, nesse deserto espiritual, que eu fiquei sozinha. Deus afastou todo mundo, não tinha conversa e chegou uma hora que eu também não queria falar com ninguém, sabe? Eu só queria buscar Deus, porque Deus, assim, Ele queria me tirar das rodas da roda de fofoca, de conversa. Não que eu quero ser melhor, sabe, irmão? Mas eu quero ser melhor para Deus, né? Não ser melhor competindo com ninguém, não. Eu quero ser melhor para Deus. Meu objetivo é agradar a Deus. Meu objetivo foi fazer as coisas certas para Deus. E aí eu não queria mais saber de fofoca, de conversa. E Deus foi me afastando dessas coisas, de conversinha. E eu fiquei sozinha. Então, fiquei me consagrando, porque eu estava fora de conversa, não ouvia conversa, problema dos outros, e não levava os meus problemas para ninguém. Então, eu fiquei eu e Deus. E foi o suficiente, e é o suficiente. E Deus foi me libertando, foi me ensinando cada coisa que eu não sabia, irmão. Deus foi me ensinando. E quando de vez em quando assim eu falava, vou ligar para minhas irmãs, e aí Deus me dava de falar, sabe? Deus me dava de falar para elas assim, ó, Deus me mostrou como é que tem que ser. E eu ensinava assim, né? Ensinava de coração, faz isso para sua vida poder começar a andar, faz desse jeito, porque Deus falou, sabe? Mas as pessoas não acreditavam que era Deus falando na minha boca, entendeu? Teve gente que ficou até com raiva, não fala comigo até hoje, porque achou que eu queria ser ou a ser melhor ou porque eu estava julgando. Irmãos, jamais passou pela minha mente e nem desceu no meu coração julgar ninguém, porque eu não sou juiz, entendeu? E eu falava de um puro, sincero coração, porque eu desejo bem para as pessoas, eu quero que as pessoas, né, consigam alcançar o seu objetivo e também no caminho que Deus quer que a gente vá, né? Porque devemos ter, a gente tem uma direção. A gente veio nessa vida aqui não foi para perder tempo, não foi para fazer fofoca, não foi para cuidar da vida de ninguém, porque nós temos a nossa vida, né? E, e Deus me dava de falar, só que as pessoas não acreditavam que Deus falava na minha boca, sabe? Porque como eu desisti, tipo assim, eu não fui mais para a igreja e por causa disso, né, que eu bebi, mas só Deus, gente, por isso que ninguém pode julgar ninguém, porque só Deus conhece o coração, né? Porque às vezes tem muita gente que fala pediu perdão, mas não é do coração, não é da boca para fora. Então Deus sabe de todas as coisas, né? E eu realmente, eu também não quero julgar ninguém, mas é assim, a vida é essa, né? Tem gente que pede perdão e ou fala para Deus, eu quero mudar, chega amanhã e faz tudo a mesma coisa e aí não muda, aí Deus não se agrada dessas coisas. Então, a partir do momento que eu falei que eu queria mudar, eu comecei realmente a mudar, a sair dessas rodinhas, né? E eu procurei a servir mais a Deus, né? A orar. Deus começou a me revelar coisas, né? Eu falo, nossa, por que que eu tô pensando nessa pessoa? Aí Deus vai orar. Irmãos, quando a gente pensar na pessoa, não porque a gente tá pensando, porque eu lembrei dela, não.
Você lembrou dela é porque Deus fez você lembrar e você tem que orar, porque essa pessoa precisa de oração. Deus sabe de todas as coisas. Nós devemos ser mais espirituais, porque não devemos. Gente, o tempo está passando, a vida está se afunilando, porque o caminho está ficando mais estreito. Eu falo que chega uma certa idade da nossa vida que a gente começa assim, porque, claro, tem gente que morre cedo, mas e outras não, né? Morre mais velhos. Então, nosso caminho, eu falo do meu caminho, que eu já tenho 46 anos, já está se afunilando. Se afunilando, logo eu não vou estar mais aqui nessa terra, né? Logo, eu tô aqui aí, como fala, no caminho da minha partida já, né? Então, não é que eu tô no caminho da vida e, vamos se dizer assim, desfrutar a longa vida ainda. Não, quem sabe Deus longa vida, não sei. Mas aqui o caminho já está se estreitando. Então, irmãos, a gente devemos ficar mais no pés de Deus, tentar fazer as coisas certas. Se o irmão pedir desse jeito, Deus vai afastar pessoas. Não fique triste, porque Deus, ele quer o melhor. E quando Deus começar a fazer isso na vida dos irmãos, os irmãos vai ver Deus, ele agindo assim cara a cara com você. Deus, ele começa a falar frente a frente com a gente. Nossa, é incrível. Eu tive uma experiência com Deus que, olha, irmãos, que coisa linda que eu nunca tinha, nunca, sabe, tinha essa experiência, mas Ele permitiu que eu tivesse essa experiência com Ele. E eu sou tão grata a Ele por tudo, Senhor, por tudo que Ele está fazendo, sabe, na minha vida. Falo do lado espiritual mesmo, que é tão maravilhoso por ter me dado essa oportunidade, sabe? E agradeço a Ele todos os dias por tudo. E, e agora, e Ele me separou, não, quase não falo com ninguém. Eu tenho 9 irmãos, comigo são 10. São uma, duas irmãs que eu falo assim, e tem outra que eu falo. Se eu ligar, ela fala comigo, e se eu não ligar também, ela não me liga, não fala nada. São tipo assim, uma família um pouco desunida, sabe? E, então aí acabei ficando assim, na minha e com Deus. Mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai entrar na vida de cada um dos meus irmãos, fazer a obra, né? Poder enxergar, tentar fazer as coisas certas, porque e porque dessa vida a gente não vai levar nada mesmo, então tentar fazer as coisas certas para Deus mesmo, né? Para Deus, não é vou fazer a coisa certa porque a Fabiana tá me mandando, não. A gente tem que fazer as coisas certas para Deus, para agradar a Deus, né? Porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória e dos nossos esforços também, né? Porque só Ele é digno da gente se esforçar para a gente poder também alcançar a vida eterna, né? Porque aqui nós somos soldados e devemos ajudar um ao outro, né? E Deus foi passando para mim esse conhecimento, e eu fui passando para minhas irmãs, só que umas não quiseram escutar. E aqui, irmãos, eu estou passando aqui esse conhecimento para os irmãos, que acredito que muitos já sabem, né? Já sabe disso, mas pede com fé que Deus, ele é misericordioso e poucos tempos, irmão, porque antigamente, claro, antigamente demorava para Deus fazer a obra, mas quantos testemunhos a gente ouviu que a irmã orou de dia e à noite já se cumpriu? Quantos testemunhos? Então, da vida de cada um é diferente. No meu caso, foi tão rápido também que Deus foi fazendo a obra. Ó, eu estou aqui 4 anos e meio. Olha quanta coisa que Deus fez na minha vida, né? E acredito que muitas coisas Ele ainda vai fazer, porque eu tenho fé em Deus, tenho fé
Eu não falo mais espiritual, sabe? Eu tenho fé em Deus que Ele vai fazer ainda muito mais, porque meu marido ainda não serve a Deus. Eu acredito que, e aí eu fui na igreja, Deus também falou pela palavra, então eu vou acreditar na palavra. E outra coisa, irmãos, quando Deus falar na palavra ou mandar alguém avisar, irmãos, descansa em paz, descansa. É porque Deus já fez. Se ele falou, é porque ele já fez. Ele está lá na frente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já está lá na frente. Então ele já fez. Quando ele fala, é porque ele já fez. Então a gente tem que ter fé para acreditar, para alcançar o que ele já fez. Então ele não vai fazer, ele já fez. Ele é todo poderoso e ele já fez. Então a gente tem que acreditar sim quando ele fala que a gente vai alcançar tal coisa, que Deus vai libertar uma família, Deus vai libertar um filho, Deus vai libertar alguém das drogas. Tem que acreditar. Tem que acreditar, porque Deus já está lá na frente. Tem que acreditar, ter fé, descansar. A gente tem que descansar no Senhor, porque se a gente ficar ansioso, desesperado, só vai ter briga. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a gente não confia no Deus que a gente serve. Então a gente tem que ter o quê? Fé. Fé, descansar em paz. É difícil? É difícil. A gente vê o circo pegar fogo e ficar em paz. Não é verdade? Mas a gente tem que ter fé, acredita. Eu sempre fui dessas pessoas, irmãos, que eu acredito, tipo assim, sempre, acredito que algo bom vai acontecer. Eu sempre eu sou desse jeito, eu sempre acredito que algo bom vai acontecer. Eu sou uma pessoa totalmente positiva. Acredito que vai acontecer, algo bom vai acontecer e sempre acontece. Sempre acontece. Por quê? Eu não falo sou positiva, né? Isso eu acredito que seja a fé da gente, né? A fé que faz a gente alcançar e ver o quanto Deus é bom. E eu acredito que só isso que Deus pediu para mim passar hoje, né? Mas tem vários testemunhos, irmão. Tem sim, porque, olha, já tá dando quase 18 minutos aqui, já tá bem longo aqui, o vídeo. Mas é isso, irmão. Confia, entrega tudo na mão de Deus e descansa em paz, porque Deus se agrada de quem tem fé. E Deus se agrada e cumpre o desejo, né? Que a gente espere é uma saúde, é uma libertação, é qualquer coisa que os irmãos quiser. é, Deus ele se agrada quando a gente entrega na mão dele e descansa, né? Então, quando eu fiz essa oração, eu fui fazendo a minha vida normal, continuei trabalhando, continuei até que chegou um momento, que foi poucos dias, chegou um momento que eu viajei para cá. Foi tão rápido, irmãos, foi tão muito, muito rápido. Deus faz assim, ó, do nada, assim, daqui a pouco você já está começando a viver as coisas que você pediu para Deus. Olha quanta coisa, olha um pouquinho assim, ó, e olha ao seu redor, quanta coisa Deus falou que ia fazer e fez. Né? A gente tem que ser grato por tudo. Uma coisa que eu aprendi também, irmão, é ser grato. A gratidão, ela só ajuda nós a elevar, subir para outro nível, porque a gente tem que ser grato por tudo, até pelas provas, porque na escola a gente também tem que ter prova, e cada vez que a gente for aumentando de nível na escola, como na faculdade, é mais difícil. Na vida da gente também tem causa que é bem difícil, então a gente tem que fazer o quê? Na escola na escola você perde, vamos se dizer, você deixa de sair para estudar. E com Deus é diferente. Nós temos que acordar de madrugada para orar, porque a nossa prova é espiritual, não é de escrita, é espiritual. Então a gente tem que orar, a gente tem que insistir na oração para Deus poder entrar e fazer a obra, né? E deixar Deus trabalhar e não colocar a mão, porque Deus, ele é maravilhoso. E é isso, irmãos. E até aqui Deus me deu, né?
Espero que venha edificar a vida de cada um de vocês mesmo, não por mim, é pela honra e misericórdia de Deus, né? Toda honra é dada a Deus, né? Porque Deus, a gente vem aqui para exaltar o nome dele. Porque se não fosse Deus na minha vida e na vida de vocês, nós nem estaríamos aqui agora, né, irmãos? Vocês nem estariam vendo o vídeo, eu nem estaria gravando os vídeos. Porque, olha, quanta gente se foi nessa pandemia. Quantas? Várias, né? Várias pessoas. E nós estamos aqui dando glória ao nosso Deus. E Deus, cada dia é uma nova oportunidade da gente fazer as coisas certas, irmão. Porque Deus, ele vai vir como um ladrão. A gente não sabe quando ele vai vir. Então, vamos fazer as coisas certas a cada dia. Pedir perdão para quem tem que perdoar. Eu pedi perdão para pessoas que eu achava que tinha que perdoar. A pessoa não quis meu perdão. Então, o perdão voltou para mim. Fiquei com a consciência tranquila. E Deus, ele está me guiando pelo caminho da salvação, né? Caminho da salvação, isso que é o importante. Irmãos, se Deus for me dando mais alguma coisa, e eu vou passar por irmãos, para os irmãos também, tá? Fortalecer, mas na fé, acreditar que Deus é maravilhoso e está chegando na vida de cada um de vocês, né? Na causa de vocês, porque ele é isso, maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, não tem nem palavra para falar de Deus, né? Nossa, Deus fala maravilhoso, lindo e tudo, não tem. Deus é perfeito, gente. Então, boa noite aqui, já vai dar 5 horas da manhã. Daqui a pouco os meninos acordam e eu nem dormi direito, eu vou dormir, né? Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E até o próximo vídeo. E um beijo para vocês. Estou muito feliz aqui por compartilhar os meus testemunhos e edificar a vida de bastante gente, sabe? É isso. A gente tem que falar do nosso testemunho para poder animar as pessoas. A gente tem que falar o que Deus faz, não é verdade? Porque Deus, ele faz e continua fazendo. Fez, faz e continua fazendo e vai fazer ainda. Tá bom, irmão? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Tchau.